Olá, seja bem-vinda e bem-vindo ao nosso primeiro Executive Education, que hoje vai conversar com você um pouquinho sobre atendimento ao cliente, jornada do cliente, o que nós entendemos por isso. E nós teremos para essa formação, para essa educação executiva, alguns vídeos. Esse é o primeiro de uma série de 4 vídeos. Nesse inicial, nós vamos falar sobre jornada do cliente, experiência do cliente. Vamos falar a diferenciação entre cliente externo, cliente interno, por que é importante nós desenvolvermos as nossas atividades pensando nessas duas dimensões. No segundo vídeo da nossa série, nós vamos conversar sobre atendimento telefônico, no terceiro, atendimento online, e vamos fechar aí com algumas dicas para comunicação via WhatsApp. É uma alegria estar com você e vamos que vamos. Bem, o atendimento ao cliente é uma prática rotineira nos ambientes corporativos que está diretamente relacionada à prática de fidelização de clientes e diminuição de índices de absenteísmo, adoecimento no local de trabalho. Nos últimos tempos, nós vimos algumas nomenclaturas surgindo para tratar sobre o atendimento ao cliente. Então, nós temos aí o Customer Experience, nós temos a jornada do cliente, sucesso do cliente. De modo geral, todas essas nomenclaturas tratam da mesma coisa. Pensar o atendimento ao cliente enquanto atividade estratégica e como nós, aqui no caso do nosso aplicativo Profissionais de Secretariado e Assessores Executivos, conseguimos fidelizar os nossos clientes. Ok? Então, se você lê em algum canto sobre Customer Experience, jornada do cliente, sucesso do cliente, atendimento ao cliente, provavelmente estão falando da mesma coisa, a depender das técnicas e das demandas de cada empresa. É fundamental, parece até óbvio dizer isso, mas o atendimento ao cliente ele vai impactar diretamente nas outras atividades da nossa organização. Então, se eu tenho um atendimento para o meu cliente interno efetivo, eu vou conseguir ter um engajamento desse meu colega para que essas atividades aconteçam. Se eu tenho o engajamento do meu cliente externo, eu vou ter uma fidelização desse novo grupo. Então, o atendimento ao cliente, ele perpassa todas as atividades do meio corporativo e administrativo de uma organização, seja ela pública, seja ela privada. E aí é muito comum a gente pensar muito e focar a nossa atenção em estratégias de fidelização do nosso cliente externo. Então, como mimá-lo, como deixá-lo confortável na nossa empresa, uma recepção agradável, um atendimento, um acolhimento, né, que nós falamos quando conversamos sobre atendimento ao cliente, um acolhimento especializado, mas perdemos em alguns momentos de vista a importância do cliente interno. O que é o cliente interno? É aquele que faz parte da nossa equipe, da nossa organização. São os colegas que atuam na mesma empresa que eu e que provavelmente consomem os serviços que nós ofertamos ou os produtos que nós ofertamos. Então, o cliente interno, ele trabalha comigo, mas também consome produtos dessa empresa. E o cliente interno, ele é uma figura muito importante, porque ele não só consome, mas ele auxilia essa organização para que ela se mantenha no mundo do trabalho, que ela se mantenha em destaque, né, nesse mundo competitivo aí do mercado. Então, quando a gente fala de cliente interno, a gente não fala só do consumo desse cliente interno, mas nós falamos também da saúde e qualidade de vida no trabalho para esse colega, falamos da importância de um clima amistoso, nós falamos sobre a importância de um clima que gere engajamento desse profissional para que ele desenvolva suas atividades da melhor forma possível. As startups, né, têm sido destaque nesse aspecto, construindo espaços e ambientes imersivos dentro das organizações para garantir essa saúde e qualidade de vida, seja com espaço para jogos, para alimentação, para interação.
Então, o cliente interno, ele vem sendo cada vez mais uma demanda das grandes organizações e um ponto de atenção, pensando que com os índices de absenteísmos diminuído, a rotatividade de profissionais diminuído, a gente consegue ter uma linearidade no desenvolvimento das atividades dentro dessa organização. Já o cliente externo é aquele mais comum, que a gente sempre vem à tona quando a gente fala de atendimento ao cliente, que é aquele que não faz parte da nossa corporação, mas consome os nossos produtos, os nossos serviços. Ok? Quando eu falo de jornada de atendimento, jornada do cliente, nós estamos falando de uma série de ações, de pontos de atenção para garantir que a jornada do meu cliente seja a mais agradável dentro da nossa organização. Então, ela começa aí por 5 pontos muito importantes. Nós vamos tratar nesse primeiro vídeo dessa série sobre eles. Primeiro, humanização, depois estética sensorial, depois comunicação, equipe integrada e experiência. Bem, a humanização é aquele momento em que você vai compreender a demanda do seu cliente, né? Construir relacionamentos para buscar informações extras, né? Quando você se aproxima do seu colega de trabalho, você se aproxima dos seus parceiros para identificar quais demandas que nós estamos atendendo e como que a gente pode customizar esse atendimento para que essa pessoa se sinta importante conosco. Aí exige para gente, nesse processo de humanização, uma escuta empática, né? Um ouvir atentamente, identificar oportunidades de criação de elos com esse meu cliente. Então a gente escuta para compreender, para entender quem é esse cliente, e não só para responder ou necessariamente focar somente na demanda que ele traz para a gente. O que é possível fazer por aquele cliente? Essa é a máxima, é a questão que deve perpetuar. O que eu posso fazer para que a sua estadia aqui na nossa organização seja uma experiência e uma experiência memorável. A dimensão estético-sensorial traz a ideia de produto único, serviço único. Então a gente pensa sobre aonde, em que espaço eu estou realizando esse acolhimento do meu cliente. A mesa que eu utilizo, os aromas desse espaço, as roupas que eu utilizo para esse atendimento, as joias, os acessórios. Então, toda esse visual, ele é analisado para a gente pensar em que imagem estamos construindo no imaginário desse cliente que vem até a gente, ok? Então, quando você chega no escritório, tem aquele cheiro de comida muito forte. Ali não é um restaurante, então o ideal é que não tenha esse aroma de comida. Se eu vou me alimentar, que eu me alimente na copa. Jefferson, não tem copa, então qual é o espaço da empresa que eu consigo me alimentar e não deixar esse aroma no escritório onde eu realizo esses atendimentos? Então, é esse o cuidado de criar uma dimensão, um espaço que vai transportar esse cliente para uma outra realidade, em que ele chegue, ele se sinta acolhido, recepcionado, com aquele ambiente convidativo para ele. E aí a nossa expressão facial é muito importante, o modo como eu posiciono o meu corpo é muito importante, por isso que a gente vai para o terceiro tópico, que é comunicação. Então, eu preciso de uma linguagem adequada na forma e no conteúdo, ok? Então, que eu saiba o que eu estou comunicando e eu adapte para a realidade daquele meu cliente que está chegando. Então, se eu tenho uma pessoa mais erudita, com um vocabulário mais elaborado, eu vou ter que adaptar o meu vocabulário para essa pessoa conseguir compreender o que eu estou falando. Ao mesmo tempo, se eu tenho um cliente que tem menos conhecimento técnico, tem uma linguagem mais popular, mais coloquial, eu vou ter que adaptar esse discurso para que essa pessoa entenda o que eu estou falando, ok? Então, é um momento de buscar a melhor forma para apresentar o conteúdo da nossa comunicação. Não perdendo, é claro, de vista a dimensão profissional do nosso trabalho. Então, eu preciso ter uma linguagem minimamente formal e organizada para não perder essa dimensão do meu trabalho e do profissionalismo que eu estou empregando naquele atendimento. Ok? Muitas vezes nós atuamos também, a pessoa que trabalha com atendimento ao cliente,
com uma formação para aquele cliente entender o nosso trabalho e os jargões que nós utilizamos. Então, se preciso for, você percebeu que o cliente ficou confuso quando você utilizou determinado termo, explique para o cliente, apresente para ele qual é esse termo, o que significa, qual é o contexto dele na nossa empresa. Vai ter empresa que vai chamar a equipe de planejamento estratégico é gerenciada pelo presidente, outras vão chamar de head, outras vão chamar de CEO. Então, tem clientes que não vão entender essas nomenclaturas específicas. E aí é bom você apresentar também, ter essa humildade de trabalhar a formação desse cliente para ele entender o contexto da nossa empresa. Ok? A expressão facial, como eu me posiciono, como que eu fico quando eu estou trabalhando, né? Tem gente que tem naturalmente aquela expressão mais fechada, mas é importante quem trabalha com atendimento ao cliente ter uma expressão facial receptiva, comunicação empática, uma comunicação não violenta e, desculpa, entendendo que o discurso ele tem aspectos funcionais e emocionais, ok? Os aspectos funcionais, ou seja, as características, as dores que aquele meu produto, aquele meu serviço irá sanar, pode gerar comparação. E a comparação é um dos primeiros tópicos da precificação. Então, se você me oferta um perfume que vai me dar um cheiro específico e ele é produzido por determinadas notas, né? A nota de fundo é essa, a nota de topo é essa, e eu encontro outro igualinho a esse por um preço abaixo, provavelmente eu vou querer um do preço abaixo. Só que a questão não é só o produto, é a emoção que isso gera, é o storytelling, a história que está por trás daquele produto. Em alguns momentos nós vamos ter que construir esse storytelling do nosso serviço e do nosso produto. Então a gente tem atendido a empresa X, que trabalha com excelência, que é destaque no mercado. A nossa matéria-prima ela tem uma qualidade excepcional, vem dos melhores fornecedores do Brasil. Essa padronagem, essa organização do roteiro do seu casamento é feito de modo individualizado, especializado, adaptado à sua demanda. Então, esse storytelling, as emoções que aquele produto gera, as emoções que estão por trás dele, é muito importante vir à tona no processo de comunicação, para que esse cliente ele não compare. Aquele produto é um produto único e só se oferta naquela empresa. Pode ter vários iguais, mas aquela emoção, aquela construção, aquela imagem, o branding, a marca que foi construída, ela é especificamente daquela empresa, daquela organização. Então é importante você saber quais dimensões emocionais, qual é o storytelling daquilo que você está entregando e apresentando para a sua equipe e para os seus clientes externos, ok? Um ponto muito importante na comunicação, para a gente pensar essa ideia de comunicação não violenta, é entender que no nosso ambiente de trabalho, a dor do outro ela é do outro. E aí existem hoje uma série de alternativas holísticas, não holísticas, para esse outro trabalhar a sua própria dor. Seja por meio de uma terapia, seja por meio de uma análise, enfim. Então, muitas vezes a pessoa chega no nosso espaço de trabalho com muitas dores vindo e ressoando no seu discurso. E aí, por alguns momentos a gente questiona a qualidade do nosso próprio trabalho, porque aquela pessoa fez uma crítica, xingou, ou usou um palavreado, ou foi muito ríspido. Só que aquilo dali nem sempre vai refletir a qualidade ou não qualidade do nosso trabalho. Pode ser somente uma dor não administrada. A pessoa acordou no dia ruim, a pessoa acordou no dia com várias demandas na cabeça. E aí é muito importante nós termos consciência dessa dimensão, de que nem sempre aquilo dali representa, aquele modo de se comunicar representa a qualidade ou não do meu trabalho. Pode ser somente uma dor que está sendo ressoada no modo como aquele cliente se comunica.
ok? Então a gente precisa romper alguns discursos muito comuns do senso comum, como o discurso de que o cliente tem sempre razão. Essa ideia já caiu em desuso. O cliente tem sempre razão quando ele conhece o nosso produto, quando ele é fidelizado na nossa empresa, quando ele tem uma relação, um relacionamento com a nossa organização e que a gente consegue tanto se apropriar das demandas dele para lhe apresentar alternativas para suprir essa demanda, quanto ele reconhece a qualidade do nosso trabalho. Um cliente que não tem nenhuma vivência na sua organização, se ele vem com muitos palpites, nem sempre tem razão. É importante passar esse filtro e não reproduzir esse discurso. A gente fala de cliente tem razão quando há relacionamento. Se não há relacionamento, não deixa a dor do outro te descontrolar, não deixa a dor do outro te tirar o norte ou te colocar em um lugar de dúvida em relação à qualidade do seu trabalho. Foque na demanda nesse caso, ok? Tranquilo até aqui? Eu espero que sim. Qualquer dúvida, coloque aqui no chat no YouTube a sua questão e coloque também o seu e-mail, porque aí eu consigo responder a sua pergunta e te mandar por e-mail, tá bom? Bem, para além disso, é fundamental que a nossa equipe esteja integrada. Não adianta o Jefferson, lá na presidência, estar realizando um atendimento excepcional se a nossa equipe, o porteiro, a recepcionista, a segurança, o pessoal da limpeza, não consegue perceber a dimensão desse nosso trabalho. Então, é importante que a nossa equipe esteja integrada, que ela reconheça o nosso trabalho, os valores da nossa empresa. Para isso, em alguns momentos, é fundamental que a empresa invista em formação profissional. Se não, é importante a gente dando esses pequenos feedbacks para a nossa equipe, para que ela consiga se atentar para as suas atividades. Então, que a linguagem, o posicionamento corporal, o conhecimento do órgão, das estratégias específicas, seja algo rotineiro para a nossa equipe, ok? É fundamental que eles tenham conhecimento de atendimento ao cliente, não só você, profissional de secretariado e assessoria executiva, ok? Pensando na intencionalidade do nosso atendimento. Então, a gente tem uma intencionalidade. Nós queremos fidelizar clientes, nós queremos diminuir os índices de rotatividade, de absenteísmo, de adoecimento na nossa organização. Então, vamos todos focar nisso, criar uma cultura organizacional com foco na experiência do cliente e no acolhimento, ok? E por fim, não menos importante, pensar na experiência que nós estamos ofertando aos nossos clientes. E aí, se eu oferto uma experiência máxima, de alto impacto para o meu cliente externo, é fundamental que eu também faça isso para o meu cliente interno. Então, tem empresa que lá na recepção tem um cafezinho, tem um chá, mas o meu cliente interno não pode beber do cafezinho e do chá. E aí, ali, você vai se distanciando desse cliente interno. É fundamental que o cuidado que eu tenho com o cliente externo seja também cliente interno. Que eu oferte a toda essa minha equipe experiências que fiquem ali no imaginário dessa pessoa. Que eu me comunique com o mesmo padrão de qualidade, de excelência e profissionalismo com todos os funcionários. Se eu trato os meus clientes externos com muita educação, eu vou tratar também meus colegas de trabalho com muita educação, né? Então, é fundamental pensar nessa experiência. E não perder de vista essa grande máxima. Somos cavalheiros e damas, atendendo cavalheiros e damas, em todos os âmbitos, em todos os espaços da nossa organização. Bem, espero que você tenha gostado dessa primeira aula falando sobre diferenciação entre cliente externo e interno e pensando na experiência do cliente. O próximo vídeo vai trabalhar com vocês o atendimento presencial ao cliente, ok? Um grande abraço e nos vemos logo mais. Tchau, tchau!